de Raja Al-Saneia pode ser encontrado nas livrarias como Vida Dupla ou As Raparigas de Riad. Esta é uma obra de ficção. Os nomes, personagens, instituições e lugares que nele aparecem, bem como os fatos descritos neste livro, são produto da imaginação do autor ou são usados no âmbito da ficção, portanto não devem ser interpretados como reais. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas, organizações, fatos ou populações, reais ou fictícias, é mera coincidência. Pelos meus dois amores, minha mãe e minha irmã Rasha, e para minhas amigas, as meninas de Riad. Nota da autora. Enquanto escrevia o romance, nunca me passou pela cabeça que acabaria sendo publicado em um idioma diferente do árabe. Eu não achava que o mundo ocidental estivesse interessado nela. Muitos sauditas têm a sensação de que o mundo ocidental tem uma imagem romântica de nós, o país das 1001 noites, em que sheiks barbudos se sentam em tendas cercadas por um harém de mulheres bonitas, ou política, o país de onde Bin Laden e outros terroristas emergiram, em que as mulheres estão vestidas de preto da cabeça aos pés e cada casa tem um poço de petróleo no jardim. Eu sabia, portanto, que seria muito difícil, quase impossível, mudar esse clichê. Mas o sucesso do livro foi tão grande que me tornou membro da sociedade intelectual árabe, e isso vem com algumas responsabilidades. Além disso, por vir de uma família que valoriza outras culturas e nações, e ao mesmo tempo, tem orgulho de ser saudita, senti que era meu dever revelar ao mundo ocidental um lado diferente da vida em meu país. A tarefa, no entanto, não foi fácil. Na versão árabe do romance, misturei o árabe clássico com uma língua que refletia o árabe híbrido do mundo moderno. Usei alguns dialetos sauditas, árabe-libanês, árabe-inglês e outras variantes. Como tudo isso não faria sentido para o leitor não árabe, tive que modificar um pouco o texto original. Também acrescentei explicações que ajudarão o leitor ocidental, ou, pelo menos, espero, a entender melhor a essência do texto, já que foi originalmente concebido em árabe. Quero deixar bem claro, para evitar mal-entendidos, que as jovens do romance não representam todas as meninas em Riad, mas representam muitas delas. Espero que, depois de ler o livro, você diga a si mesmo, sim, é uma sociedade islâmica muito conservadora. As mulheres vivem sob o domínio dos homens, mas têm muitas esperanças, planos, determinação e sonhos. E elas se apaixonam e se desapaixonam como as mulheres em qualquer outro lugar do mundo. Espero também que vejam que estas mulheres começam a trilhar pouco a pouco seu caminho, um caminho que não é ocidental, mas que preserva o bem dos valores da sua religião e da sua cultura e, ao mesmo tempo, permite a mudança. Bem-vindo à lista de assinantes de Unveiled Memoirs. Para participar, escreva para o seguinte endereço, @yaogroups.com. Para cancelar a inscrição, envie um e-mail para o seguinte endereço, @yaogroups.com. Para entrar em contato com o administrador da lista, envie uma mensagem para @yaogroups.com. Capítulo 1. Em verdade, Alá não muda a condição das pessoas até que elas mudem interiormente. Surata o Trovão, versículo 11. Para @yaogroups.com de Ser Evenfada 7 data, 13 de fevereiro de 2004. Assunto: vou escrever sobre minhas amigas senhoras e senhores. Convido vocês a se juntarem a mim em um dos escândalos mais explosivos e uma das festas mais barulhentas e desenfreadas que duram a noite toda. O guia pessoal da excursão, o seu verdadeiro, revelará um novo mundo, um mundo mais próximo de você do que você imagina. Todos nós vivemos neste mundo, mas não o conhecemos muito bem, porque só vemos o que podemos tolerar e ignoramos o resto. A todos vós, você tem mais de 18 anos, em alguns países 21, embora entre nós sauditas, isso signifique para meninos com mais de 6 anos, sim, você leu certo, 6, não 16, e para meninas que já tiveram sua primeira menstruação. A todos, aqueles que têm a coragem de ler a verdade pura e dura revelada na World Wide Web e a determinação de aceitar a verdade, bem como a paciência necessária para me acompanhar nesta louca aventura. A todos vocês que são... Você está farto de romances de amor como Tarzan e Jane e já superou uma visão de mundo que só distingue entre preto e branco, bom e ruim. A todos vós que credes, que 1 e 1 não necessariamente somam 2 e que você perdeu a esperança de que o Capitão Majed empate marcando 2 gols no último segundo do capítulo. Aos zangados e indignados, aos entusiastas e hostis, aos rebeldes e aos cínicos, e a todos vocês que sabem que todo o fim de semana do resto de suas vidas será um desastre total, para não mencionar o resto da semana. Dirijo-me a você, para você escrevo os e-mails. Que sejam os fósforos que acendem seus pensamentos,
o pavio que acende as chamas da mudança. Esta noite é a noite. Os heróis e heroínas da minha história vêm de você e vivem em você. Viemos do deserto e voltamos para o deserto. Tal como acontece com as plantas do nosso deserto, aqui você encontrará coisas doces e espinhosas, coisas virtuosas e coisas malévolas. Alguns dos meus personagens são doces e alguns são espinhosos, e alguns são os dois ao mesmo tempo. Portanto, guarde os segredos que vou lhe contar, ou, como dizemos, proteja o que encontrar. E desde que comecei a escrever esses e-mails sem consultar minhas amigas, e como todas elas vivem amontoados sob o abrigo de um homem, uma parede ou um homem que é uma parede, ou simplesmente se escondem no escuro, decidi mudar todos os nomes das pessoas e fazer algumas modificações nos eventos, mas de uma forma que não coloque em risco a sinceridade da narrativa ou suavize a picada da verdade. Francamente, não dou a mínima para as repercussões da história que vou escrever. Para colocar nas palavras de Nikos Kazantzakis, não espero nada, não temo nada, sou livre. Agora, um estilo de vida permanece firme aos olhos de todos vocês que me leem, e tenho que admitir que não acho que possa ser destruído com um punhado de e-mails. Vou escrever sobre minhas amigas, porque em cada uma de suas histórias que me encontro, vejo uma tragédia que se parece com a minha. Quero escrever sobre minhas amigas, sobre a prisão que engole a vida dos prisioneiros, sobre o tempo que as colunas de jornais devoram, sobre portas que não se abrem, sobre desejos que são sufocados assim que nascem, sobre a grande cela de prisão, sobre suas paredes negras, sobre milhares e milhares de mulheres mártires enterradas sem nome no cemitério das tradições. Minhas amigas, envoltos em crisálidas de algodão, preservados em um museu fechado. A história guarda o dinheiro como um cheque, e não é dado ou gasto. Cardumes de peixe se afogam em seus lagos ou em tanques de vidro onde seu azul cobalto se perde. Escreverei sem medo sobre minhas amigas, sobre as correntes ensanguentadas aos pés de mulheres bonitas, sobre o delírio, as náuseas, as noites de mendicância, sobre os anseios enterrados nos travesseiros, sobre circular em torno do nada, sobre a morte em prestações. Minhas amigas, peças compradas e vendidas no mercado de superstições, prisioneiras no harém do Oriente, mortas que não morreram, vivem, morrem, são considerados uma rachadura no fundo da garrafa. Minhas amigas, pássaros que morrem roucos, dentro de seus ninhos. Nizar Kabani, você está certo, Nizar, meu amigo. Louve sua língua, que Deus o abençoe e descanse em paz. Mesmo sendo homem, você merece o título de poetisa feminina e, se alguém não gostar do que estou dizendo, eles. Despenteei o cabelo, pintei os lábios de um vermelho atrevido. Ao meu lado tem um prato com batata frita temperada com limão e pimenta. Tudo agora está pronto para revelar o primeiro escândalo. Madame Susan ligou para dizer a Sadim, que estava escondida atrás da cortina com câmara, que a fita com a música do casamento ainda estava sendo fisgada, mas que estava sendo consertada. Fale com a garota e tranquilize-a. Os convidados, deixe-os esperar. Até agora, ninguém saiu. É apenas 1h da manhã. Além disso, todas as noivas que são do jeito que devem ser se atrasam para adicionar suspense. Há até algumas que não aparecem até as 2 ou 3. Câmara estava prestes a desmaiar. Sua mãe e irmã Ussa repreenderam tanto o organizador da festa que podiam ser ouvidas até mesmo do fundo da sala. Falou-se de escândalo e uma noite de infortúnio. Sadim não se separaria de Câmara. Ela enxugou o suor da testa dela antes que se misturasse com as lágrimas que ficaram presas nas toneladas de maquiagem dos olhos. De repente, a voz do famoso cantor saudita Mohamed Abduz encheu a sala e Madame Susan sinalizou para Sadim que era hora de começar. Ela deu um tapa em Câmara com o cotovelo. Vamos, vamos. Depois de sussurrar 3 versículos do Alcorão contra os invejosos, Câmara passou a mão inquieta sobre o vestido dela. Ela puxou novamente a borda do decote, que era constantemente abaixado e revelava o início de seus seios pequenos. Ela desceu a escada de mármore, colocando os pés como havia ensaiado com suas amigas. 5 segundos tiveram que decorrer entre os passos, mas ela estendeu o tempo por mais 1 segundo até o próximo movimento. Antes de cada passo, ela louvava a Deus e pedia a ele que Sadim não pisasse a cauda e arrancasse seu vestido, ou que ela mesma, como vira em um filme de comédia, pisasse na borda e caísse de cara no chão. O que estava acontecendo não tinha nada a ver com o teste. Durante o ensaio, ela não teve milhares de mulheres observando-a e observando cada passo, quer ela olhasse para o chão ou sorrisse. Nem havia um fotógrafo para deslumbrá-la com flashes. Diante daquela luz brilhante e de todos os olhos que a seguiam, um casamento íntimo,
que ela havia rejeitado completamente, agora lhe parecia um sonho maravilhoso. Ela teria sido poupado daquele pesadelo sem fim. Com medo de aparecer nas fotos, Sadim se agachou atrás da amiga. Você nunca sabe quem pode olhar para eles, e como qualquer garota decente, ela não queria que nenhum estranho a visse naquele vestido de noite e, além disso, tão maquiada. Ela levou sua tarefa muito a sério e estava muito focada. De vez em quando, ela colocava o véu de câmara com força e depois de cada passo ela puxava a cauda de seu vestido. No entanto, seu radar captou as conversas nas mesas próximas. Quem é aquela? Meu Deus, como ela é linda! É a irmã da noiva. Não. Ela deve ser uma amiga de infância. É muito eficiente, faz isso muito bem. Ela cuidou de tudo desde o início, como se fosse a única responsável. De qualquer forma, ela é muito mais bonita do que a noiva. Quer você acredite ou não, ouvi dizer que o profeta Maomé intercedeu diante de Deus em nome das feias. Louvado seja ele! Veja, agora as feias são bem vistos. Ruim para nós, então. Essa garota é de uma boa família. Ela tem uma pele branca radiante, como a de um sírio, não tão cinza quanto a nossa. Dizem que sua avó paterna vem da Síria. Seu nome é Sadim al-Arimli. 2 de seus tios foram parentes nossos. Se seu filho quiser, posso pedir referências. Desde o início do casamento, Sadim ouviu como 3 pessoas estavam interessadas nela. Agora havia 4 ou 5. Toda vez que uma das irmãs de câmara vinha e dizia a ela que uma mulher havia se interessado por ela novamente, ela respondia, envergonhada: bem, deixe-a tirar vantagem disso. Como todos pareciam felizes e satisfeitos, era de se esperar que o casamento de câmara fosse um sucesso, como Nuvair havia previsto. Ela havia planejado cada detalhe e agora tinha tudo sob controle. De acordo com Nuvair, a tática de se distinguir com o grito, jala, jala, que significa para frente, mas com prudência, era, dentro de nossa sociedade conservadora, a maneira mais segura de ser imediatamente prometida. E então você pode fazer todas as coisas malucas que quiser, disse um Nuvair. Em casamentos, visitas e recepções em que mulheres, ou mais especificamente, mulheres idosas, as meninas apontavam brincando para as mães como se fossem capitais, essa tática tinha que ser rigorosamente aplicada. Ande com prudência, fale com prudência, sorria com prudência, dance com prudência e, com a ajuda de Deus, seja sensato e serena, não pareça frívolo. Meça cada palavra, cada movimento. Essas instruções e outras semelhantes não tinham fim. A noiva tomou seu lugar no luxuoso trono acima do pódio e as 2 mães, a dela e a do noivo, se levantaram para dar-lhe sua bênção e tirar algumas fotos de lembrança antes que os homens entrassem na sala. O dialeto Idja predomina em um casamento tão autêntico. Afinal, somos descendentes dos faraós. Por exemplo, no caso de Lamis, a influência de sua avó egípcia era evidente, não apenas em sua maneira de falar. Toda sua personalidade estava impregnada dessa influência. Ela sussurrou algo no ouvido de sua amiga Michele, e então as 2 olharam para o rosto de câmara. Ela estava muito maquiada e tinha colocado tanta sombra em suas pálpebras que seus olhos ficaram vermelhos. Michele perguntou em inglês onde ela havia conseguido aquele vestido. Onde diabos ela conseguiu aquele vestido? Ó minha pequena câmara! Se você tivesse ido à mesma costureira que Sadim, em vez de fazer aqueles trapos. Olhe para o vestido de Sadim, você poderia até dizer que nem mesmo Elissa Hábil teria feito melhor. Você fala de certa forma, como se essas mulheres soubessem muito sobre moda. Nenhuma delas pode ver que meu vestido é de Badgley Mishka, minha querida. Ninguém notaria a diferença, muito menos as mulheres que você encontra nesses casamentos camponeses. Além disso, você não acha que maquiagem é simplesmente demais? Com uma pele tão escura, por que elas colocaram uma base branca como leite nela? Ela parece estar bêbada. O contraste entre o rosto e o pescoço é estridente. Bah, que vulgar! São 11 horas. 11 horas. São 12h30, boba. Meu Deus, é difícil para você entender as coisas. Quero dizer, se eu virar assim, para a esquerda, para você, parece que a mão lê 11. Mas olhe para aquela garota, não é demais? Qual, a da frente ou a de trás? A de trás, cega. Demais.
Uma boa quantidade pode ser extraída dela e injetada na frente e nas costas de Câmara, em vez de colágeno. De todos nós, a que tem a melhor figura é Sadim. Ela é muito feminina. Eu adoraria ter o corpo dela. É verdade, ela é uma mulher curvilínea. Mas de qualquer forma, eu teria que perder um pouco de peso e praticar esportes como você. Felizmente, posso comer o que quiser sem ganhar peso. É fantástico. Sim, você tem muita sorte, mas eu tenho que fazer dieta o dia todo para manter minha figura. A noiva gesticulou para suas duas amigas irem a uma mesa próxima. Ambos sorriram para ela e a cumprimentaram enquanto se perguntavam interiormente: por que não sou eu quem se casa? Isso deixou Câmara muito feliz. Era justamente ela, aquela que sempre estivera atrasada em tudo, a primeira a se casar, e ela tinha muito orgulho disso. Quando as convidadas da noiva tiraram fotos suficientes, elas subiram uma a uma ao pódio para parabenizá-la. Sadim, Michele e Lamy sussurraram coisas em seu ouvido, e Câmara as abraçou e beijou. Desejo-lhe toda a sorte do mundo, que Deus a abençoe. Vou rezar por você durante o casamento. Parabéns, minha querida. Você está linda, e o vestido fica fantástico em você. Oh meu Deus, eu vou enlouquecer. Você está linda. Você é a noiva mais bonita que eu já vi. O sorriso de Câmara se alargava a cada elogio. Ela observava suas amigas, que a veneravam com inveja. As três meninas ficaram ao lado da noiva feliz para tirar algumas fotos. Então Sadim e Lamy dançaram ao redor dela, enquanto as criadas da noiva examinavam cuidadosamente cada movimento das meninas. Lamy, que era alta e magra, estava ciente de sua boa figura. Ela manteve distância de Sadim. Ela já havia sido avisado para não se aproximar dela, porque se o fizesse, as pessoas notariam o quão pequena e gordinha ela era. Sadim estava queimando com o desejo de fazer lipoaspiração, então ela seria tão magra quanto Lamy e Michele. De repente, os homens entraram na sala. No meio estava o noivo, Rashid Al-Tambal. Ela correu para o pódio e, naquele exato momento, as mulheres se retiraram enquanto cada uma observava se tudo nela ou na mulher ao seu lado estava em ordem, ou seja, se o cabelo e o rosto estavam cobertos. Quando o noivo e seus companheiros estavam a poucos passos do pódio, Lamy agarrou uma ponta da toalha de mesa e cobriu o decote. Sua irmã gêmea, Tamadir, cobriu o cabelo e as costas com um lenço da mesma cor do vestido. Sadim se enrolou na abaia preta bordada e cobriu a parte inferior do rosto com um véu de seda. Apenas Michele continuou como antes e examinou um homem após o outro sem se preocupar com os comentários e a aparência das outras mulheres. Rashid subiu ao pódio com o pai da noiva, seu tio e seus 4 irmãos. Cada um deles tentou, tanto quanto possível, olhar para os rostos das mulheres, enquanto observavam o tio de 40 anos porque ele se parecia muito com o príncipe Khalid Al-Faisal, que também era poeta. Quando Rashid ficou na frente da noiva, ele levantou o véu com as 2 mãos, assim como sua mãe lhe dissera, antes de se sentar ao lado dela. Agora os convidados podem parabenizar o casal. O povo aplaudiu. Viva Maomé 1000 vezes, querido filho de Alá. E novamente, um após o outro, aplausos foram ouvidos dirigidos às divindades e celebridades. Um pouco depois, os homens saíram da sala e os noivos o seguiram até a sala de jantar, onde tiveram que cortar o bolo de casamento. Atrás deles estavam os parentes e conhecidos da noiva. Quando a noiva e o noivo entraram na sala de estar, as amigas de Câmara gritaram, animadas: "Deixe-se beijar. Queremos ver um beijo." A mãe de Rashid sorriu e a de Câmara ficou vermelha. Rashid, por sua vez, lançou um olhar hostil para as meninas, que ficaram instantaneamente em silêncio. Câmara secretamente amaldiçoou suas amigas por criarem uma situação tão embaraçosa na presença de Rashid. Mas ela o amaldiçoou ainda mais, pois, ao se recusar a beijá-la, piorou ainda mais a situação. Quando Câmara saiu da sala, Sadim começou a chorar. Sua amiga de infância desapareceria, ela passaria a noite de núpcias em um hotel e na manhã seguinte partiria para a Itália. Ela então iria para os Estados Unidos, onde Rashid queria escrever sua tese de doutorado. Dentro do grupo de 4 amigas de Sadim, Câmara Al-Kasmandi era sua melhor amiga. Elas tinham ido para a escola juntos, até dividiram uma mesa. Mashail Abd al-Hashan, chamada de Michele por todos, foi recebida durante o 2º ano do ensino médio, quando voltou da América com seus pais e o pequeno Machal ou Michu, como todos o chamavam.
Um ano depois, ela foi para uma escola onde as aulas eram ministradas em inglês, onde Kamra e Sadim estudavam, o árabe era ensinado e Michelle não o dominava. Na nova escola, Michelle conheceu Lamis e Adavi, que veio de Jais, mas morava em Riad. As quatro eram de carne e unha. Mesmo na faculdade, a amizade delas permaneceu a mesma. Sadim começou a estudar administração de empresas, Lamis medicina, Michelle e Kamra, literatura. Kamra conseguiu entrar na faculdade de História após algumas intercessões. No entanto, algumas semanas depois de iniciar os estudos, ela ficou noiva e deixou a faculdade para se dedicar à preparação para o casamento. Por outro lado, foi decidido que após o casamento ela se mudaria para a América porque seu marido queria fazer seu doutorado lá. Em seu quarto no Hotel Giorgione em Veneza, Kamra sentou-se ao lado da cama, untando as pernas com um creme de glicerina e limão que sua mãe havia preparado para ela. Ela não pôde deixar de pensar no princípio que sua mãe chamou de regra de ouro: não facilite demais para ele. Para incitar o desejo do homem, o segredo é a rejeição. Sua irmã mais velha, Nafla, entregou-se ao marido na quarta noite, assim como Ussa. E ela quebrou todos os recordes, pois 7 noites se passaram sem que Rashid a tocasse. No entanto, Kamra estava pronta na primeira noite para pular as teorias de sua mãe. Ela guardou o vestido de noiva e vestiu a camisola de seda, na qual se olhou tantas vezes no espelho antes de se casar. Sua mãe, quando a admirava, nunca se cansava. Ela invocava Deus de vez em quando para afastar a inveja, enquanto piscava para Kamra, que sabia que sua mãe estava exagerando com tantos elogios. Apesar disso, ela se sentia satisfeita consigo mesma. Na primeira noite, ela saiu do banheiro e descobriu que Rashid estava dormindo. Ela estava convencida de que ele estava fingindo dormir, já que alguns segundos antes seus olhos estavam abertos, mas ele preferiu manter longe dele as insinuações de Satanás, como sua mãe lhe disse na última conversa telefônica. Conter-se era a coroação. Desde o casamento civil com Rashid, sua mãe falou com mais frequência sobre os problemas entre mulheres e homens, ou melhor, ela finalmente falou sobre isso. Eu nunca os tinha mencionado antes. Kamra recebeu assim um curso intensivo de relacionamentos, que removeu para sempre a ideia que ela havia criado a partir dos romances de amor que suas amigas lhe emprestaram. Ela também foi proibida de visitar suas companheiras. Ela só foi autorizada a ir à casa de Sadim porque sua mãe conhecia sua tia Badrija das reuniões de mulheres do bairro. A mãe de Kamra estava absolutamente convencida de que a mulher era a manteiga e o homem o sol. Quando Kamra estava noiva de Rashid, sua mãe começou a falar com ela sobre coisas de casal, e Kamra ouviu com o mesmo prazer que uma criança sente quando seu pai lhe oferece um cigarro pela primeira vez e pode fumá-lo em sua presença. Capítulo 2. A vida é uma aventura arriscada ou não é nada. Helen Keller para t@yahoo.com de ser evenfada 7e. Data: 20 de fevereiro de 2004. Assunto: as meninas comemoram a despedida de Kamra à sua maneira em primeiro lugar. Uma breve mensagem para Hassan, Ahmed, Fad, Mohamed e Jazir, que me honraram com suas cartas. Não podemos nos encontrar. Depois de pintar meus lábios de vermelho escuro novamente, continuo de onde parei. Após o casamento de Kamra, suas amigas colocaram um pequeno pote de barro com os nomes dos noivos gravados ao lado das recordações que haviam recebido em outros casamentos. Cada uma delas desejava que, mais cedo ou mais tarde, e esperançosamente em breve, um novo objeto fosse adicionado para lembrar seu próprio casamento, para que não tivessem que morrer de tristeza. Antes do casamento, o grupo de 4 amigas tomou precauções especiais para organizar algo semelhante às despedidas de solteira no Ocidente. Elas não queriam comemorar com uma daquelas festas com um disc-jockey que eram tão comuns ultimamente. Sem falar em celebrá-lo em uma pista de dança gigante para a qual as amigas, parentes e conhecidas da noiva seriam convidadas, e às vezes até um cantor. E tudo isso sem o conhecimento da noiva. Ela muitas vezes sabia, mas fingia não saber. O grupo responsável pela organização também teve que financiar a festa, o que envolveu o desembolso de alguns milhares de reais. Não, desta vez as meninas queriam preparar algo muito especial, algo maluco que elas inventaram e que poderia ser copiado por outras meninas. Kamra parecia fresca e acordada quando entrou na casa de Michelle depois de tomar um banho no Magrebe. Michelle usava calças largas com muitos bolsos e uma jaqueta grande que mascarava sua feminilidade. Ela havia escondido o cabelo sob um cap, quando colocou os óculos escuros,
Parecia um menino no meio da puberdade que está além do controle de seus pais. Lamis usava as roupas típicas dos homens nativos, uma longa túnica branca e um grande lenço quadrado na cabeça que era sustentado por uma fita, o ical. Como ela era alta e tinha um corpo atlético, ela parecia um menino bonito, mas talvez com um rosto muito doce. As outras meninas, eram 5, colocaram suas boias bordadas e colocaram um véu que as cobria do nariz ao peito. Seus lindos olhos, maquiados com col, estavam escondidos atrás de óculos escuros muito estranhos. Michelle, que tinha carteira de motorista internacional, estava ao volante do BMW X5 com os vidros escuros que havia alugado em nome do motorista abissínio de seus pais. Lamis sentou-se no banco do passageiro e o resto das meninas nos bancos de trás. Michelle tocou um CD no volume máximo no equipamento e todas começaram a cantar junto com a música. A primeira parada seria no famoso Café da Rua Talija. Apesar da escuridão das janelas, muitos meninos viram que dentro do X5 havia um tesouro valioso. Imediatamente o SUV foi cercado por todos os lados. Michelle se moveu lentamente e a procissão se moveu na direção do shopping center na Uja Street, que foi a segunda parada. Os meninos estavam ocupados escrevendo diligentemente, enquanto gritavam seu número de telefone ou colavam notas nas janelas dos outros carros. Os mais corajosos até passaram seus documentos de identidade pela abertura da janela para que pudessem anotar seus dados. Na entrada do shopping, as meninas saíram do carro seguidas por um enxame de meninos, mas tiveram que parar na frente do homem que estava encarregado da segurança do recinto porque os meninos desacompanhados não podiam entrar após a oração do pôr do sol. Os pobres diabos foram embora, exceto um, que colocou a mão no coração e se aproximou de Michelle. Evidentemente, ele percebeu que ela era uma menina. Um rosto tão bonito e traços tão suaves só poderiam ser de uma mulher. Portanto, a mercadoria que o carro transportava era feminina, garotas dispostas a passar uma noite de aventura. Ele perguntou se poderia ser adicionado ao grupo como membro da família, por assim dizer, ofereceu R$1.000. Tal audácia deixou Michelle perplexa, e ela finalmente assentiu. As meninas se moveram para o lado para fingir que o menino estava com elas. Uma vez no shopping, elas se dividiram em 2 grupos. Sadim continuou com as meninas e Lamis e Michelle acompanharam o belo menino. Seu nome era Faisal. Lamis riu. Parecia-lhe estranho, disse ele, que hoje em dia nenhum menino se chamava Abid ou Daim e que quase todos se chamavam Faisal, Saul ou Suima. Ela riu também. Ele perguntou às 2 meninas se poderia convidá-las para um bom restaurante fora do centro, mas Michelle recusou o convite. Então ele tirou 2 notas de R$500 do bolso, apontou seu celular para elas e as deu às meninas. As mulheres no shopping seguiram Sadim, Câmara e as outras garotas com olhos zangados. Uma delas olhou para elas através do véu como se dissesse, eu conheço vocês, mas vocês não me conhecem. Esse é o procedimento em comércio e lojas de departamentos. Os homens olham para as mulheres, eles têm suas razões para fazê-lo, e as mulheres olham para outras mulheres porque estão esperando para flagrar alguém. Uma jovem não pode andar tranquilamente pelo shopping sem ser observada da cabeça aos pés por outras pessoas, especialmente os habitantes locais. Como é o lenço que ela usa, que tipo de lenço cobre o cabelo, como ela anda, o que ela carrega na bolsa, em que direção ela vai, em que loja ela para. É inveja. O dramaturgo francês Sacha Guitry está certo quando diz, as mulheres não se arrumam para agradar aos homens, mas para irritar outras mulheres. Depois do shopping e de uma série de flertes inocentes e não tão inocentes, as meninas foram jantar em um dos melhores restaurantes italianos da região. Quando terminaram, compraram cachimbos de água, carvão e diferentes tipos de tabaco em uma pequena loja. O resto da noite foi passado na casa de Lamis, ou melhor, na pequena tenda no pátio onde seu pai e alguns amigos costumavam se encontrar 2 ou 3 vezes por semana. Eles fumavam seu cachimbo de água e conversavam um pouco sobre tudo, tanto questões políticas quanto sobre suas mulheres. No início do verão, os pais de Lamis partiram para Jeddah. Lamis e sua irmã ficaram porque queriam comparecer ao casamento de Câmara. Os novos canos de água foram distribuídos, o pai de Lamis, é claro, pegou o dele, e a empregada preparou o carvão. Então elas cantaram, dançaram, fumaram e jogaram cartas. Até Câmara se atreveu a fumar desta vez, somente depois que Sadim a convenceu, dizendo-lhe que não se casa todos os dias. O tabaco que Câmara mais gostou foi o que tinha gosto de uva.
Lamis amarrou um lenço bordado em volta do quadril e começou a dançar ao som da música Um Cultum Mil e Uma Noites. O resto das meninas não dançou por motivos diferentes. A primeira era que eles não podiam competir com Lamis, e a segunda, que preferiam observá-la. Elas nomearam certos movimentos, por exemplo, cortar com a meia-lua, espremer uma laranja ou seduzir alguém. Sempre que uma garota pedia um determinado movimento, Lamis dançava. Mas ainda havia uma terceira razão, que Lamis só estava disposta a dançar quando as outras a animavam com assobios, aplausos e gritos. Durante aquela noite, Lamis e Michelle beberam uma garrafa inteira de champanhe francês caro que Michelle trouxera de casa. Seu pai tinha um suprimento substancial de vinhos finos que só eram bebidos em ocasiões especiais, e ela sentiu que o casamento de câmara merecia um bom Dom Pérignon. Ele também sabia muito sobre conhaques, vodkas, vinhos e outras bebidas alcoólicas. Seu pai lhe ensinou que era melhor acompanhar pratos de carne e que o vinho branco era bom para o resto dos pratos. No entanto, isso não significava que ela bebia muito, não. Precisava haver um motivo especial. Antes daquela noite, Lamis só havia bebido álcool uma vez, na casa de Michelle, mas ela não gostou. Naquela noite, no entanto, era para comemorar o casamento de câmara, e ela não podia deixar Michelle beber sozinha. Afinal, tinha que ser uma noite muito especial. Em seguida, novas músicas foram tocadas. Abd al-Majid Abdallah cantou: "Vocês, meninas de Riad, vocês, meninas de Riad, seus diamantes brilhantes, tenham piedade da vítima à sua porta." Nenhuma delas permaneceu sentada. Agora, todas queriam dançar. Capítulo 3. A mulher que consagra sua vida aos outros é uma mulher que não encontrou nenhum homem a quem possa consagrar sua vida. Tawfiq al-Hakim para t@yahogroups.com. De Ser Evenfada 7. Data: 27 de fevereiro de 2004. Assunto: quem é um Nuvair? Para quem considera que não há nada mais importante do que saber qual batom berrante eu uso, é uma marca nova e se chama Não Seja Tão Bisbilhoteiro e aproveite a leitura. 2 semanas após o casamento de câmara, a tia de Sadim, Badrija, recebeu vários telefonemas de mães com filhos que queriam informações sobre essa linda sobrinha. A tia tinha seus próprios métodos de investigação e podia, portanto, rejeitar aqueles que considerava inadequados. Ela decidiu informar o pai de Sidim apenas sobre os pretendentes importantes. Caso ela não ganhasse o jackpot, havia mais números na lista de espera. Se ela contasse a Sadim e seu pai todas as exigências que havia recebido, isso só a deixaria presunçosa. No topo da lista estava Walid Al-Shari, ex-aluno de telecomunicações, funcionário público de 7ª série, filho de Abdallah Al-Shari, que fazia parte do grupo dos maiores vendedores de imóveis da região. Seu tio, Abdillah Al-Shari, era um coronel aposentado e sua tia, chamada Munira, era diretora de uma escola feminina altamente conceituada em Riad. Foi o que Sadim disse a Michelle, Lamis e um Nuvair quando estavam em casa. Um Nuvair, vizinha de Sadim, era do Kuwait e trabalhava em Riad como inspetora de matemática para a administração da escola feminina. Ela não tinha mais nada em comum com o marido saudita, porque depois de 15 anos de casamento, ele havia se casado com outra mulher. Um Nuvair teve apenas um filho, chamado Nuri. Devo contar uma história estranha sobre ele. Quando ela tinha entre 11 e 12 anos, ele começou a mostrar uma predileção por vestidos femininos, sapatos femininos, maquiagem e cabelos longos. Percebendo isso, sua mãe reagiu com consternação. Ela tentou por todos os meios impedir que seu filho se mostrasse em público como um menino doce e efeminado. Às vezes ela dizia isso com boas maneiras e outras vezes batia nele. Seu pai era um homem duro. Nuri o tinha pânico e, portanto, evitou mostrar-se a ele como um menino fraco. Mas quando o pai ouviu o que os vizinhos estavam dizendo sobre Nuri, ele perdeu a paciência. Ele entrou em seu quarto e pulou sobre Nuri. Chicoteou até que ele quebrou uma costela, nariz e braço. Após essa cena, o pai saiu de casa e viveu até o fim de seus dias na casa de sua segunda esposa. Ele não queria saber nada sobre aquele maricas. A partir de então, um Nuvair deixou o assunto nas mãos de Deus. Ela tomou isso como um teste que o Senhor lhe colocou e que ela teve que suportar pacientemente. Ela e Nuri evitaram falar sobre isso, e então Nuri permaneceu o que era. Todos chamavam sua mãe, um Nuvair, a mãe de Nuriquita. Era assim que,
Depois que Nuri rejeitou a ideia de retornar ao Kuwait, eles se mudaram para a casa do vizinho de Sadim. No início, ela ainda estava zangada com a superficialidade com que a sociedade reagiu à sua tragédia. No entanto, com o tempo, ela se acostumou com a situação e passou a suportá-la com grande serenidade. Até chegou a se chamar muito conscientemente um Nuvair. Ela queria mostrar que era uma mulher forte que só sentia desprezo pela atitude injusta da sociedade. Um Nuri, ou um Nuvair, tinha então 39 anos. Sadim a visitava com frequência e às vezes encontrava suas amigas lá também, porque o Nuvair estava sempre de bom humor, espirituoso e perspicaz. Segundo Sadim, ela era uma das pessoas mais gentis da face da terra, e isso era muito importante para ela, já que havia perdido a mãe aos 3 anos de idade e era filha única. Por isso, sempre procurou estar perto de um Nuvair. Essa mulher era mais do que apenas uma boa vizinha. Eu a via, apesar da diferença de idade, como uma grande amiga, até mesmo como mãe. Assim, o Nuvair sempre foi o guardião dos segredos das meninas. Quando surgiam problemas, pensava com elas o que deviam fazer e encontrava sempre a melhor solução. Ela gostava de estar com as meninas e as meninas gostavam de ir para a casa dela, onde podiam desfrutar de liberdades impensáveis em suas próprias casas. Dessa forma, a casa de um Nuvair acabou se tornando um lugar seguro para os amantes. Quando, por exemplo, Michele quis encontrar Faisal pela primeira vez, ela o convidou a ir à casa de um Nuvair para tomar um café ou um sorvete. Michele não queria dar muitos detalhes a Faisal. Ela ligou para ele poucos minutos antes do encontro. Dessa forma, ela pensou, Faisal não teria tempo para se preparar e iria se mostrar como era. Quando ela entrou no carro, ficou deslumbrada. Vestido com jeans, camiseta e barba de 2 dias, ele era muito mais atraente do que vestido de branco e com um lenço valentino. Sob a camisa, os músculos do peito e do bíceps estavam marcados de uma forma muito sedutora. Faisal comprou 2 cafés frios com chantilly e dirigiu por Riad com ela em seu carro de luxo. Ele mostrou a ele seu escritório na empresa de seu pai e explicou o que fazia. Também queria mostrar a ela a universidade onde ele estudou literatura inglesa. Não demorou muito para que um policial chegasse. Era proibido circular à noite na área da universidade, então eles continuaram a passear por outros lugares. Depois de cerca de 2 horas, ele a acompanhou até a casa de um Nuvair, e lá, para sua grande surpresa, Michele percebeu que o menino a fizera enlouquecer. Capítulo 4. Nossa cultura, bolhas de sabão e lama. Nosso interior contaminado com sedimentos de um pai inexperiente. Ainda vivemos com a lógica da chave e do castelo. Embrulhamos nossas mulheres em algodão, as enterramos na areia, as possuímos como esteiras, como as vacas do campo. À noite voltamos tarde para casa e exercemos nosso direito conjugal como touros e garanhões em 5 minutos, sem nenhum desejo ou prazer ardente. Fazemos como máquinas que funcionam automaticamente. Depois dormimos como se estivessem mortas, deixamos as mulheres no meio das brasas, no meio da lama e da lama, assassinadas sem homicídio, deixamos no meio do caminho, que garanhões tolos. Nizar Kabani para t@yaogroups.com. De Ser Evenfada 7 Erdata, 5 de março de 2004. Assunto: o que Rashid fez com Kamra naquela noite? Já pareço ouvir as críticas de alguns leitores do sexo masculino e como eles amaldiçoam por terem servido este poema. Eu quero que você entenda como deve ser entendido, como Nizar teria desejado. Após a lua de mel, Kamra e seu marido viajaram para Chicago. Lá, ele queria fazer doutorado em engenharia elétrica, tendo concluído seu bacharelado em Los Angeles e seu mestrado em Indianápolis. Kamra estava com medo de sua nova vida. Um pouco mais e ela morre quando entra no elevador que a levaria ao seu novo apartamento localizado no 40º andar da torre presidencial. Enquanto subia andar por andar no arranha-céu, ele sentiu uma pressão cada vez mais forte em sua cabeça e pensou que seu cérebro explodiria eventualmente. Ela não conseguia ouvir nada, seus ouvidos estavam tapados, e quando tentou olhar pela janela do apartamento, ficou tonta. Lá embaixo era tudo tão pequeno. As ruas pareciam-lhe construídas com peças de Lego, cheias de carros que não eram maiores do que caixas de fósforos. E os carros nos engarrafamentos pareciam fileiras de formigas. Ela tinha medo dos mendigos bêbados que encontrava na rua que colocavam as latas na frente de seu nariz para soltar algumas moedas. Ela estava assustada com as histórias de assassinato e homicídio culposo que ouvirá tantas vezes contadas.
Ela entrou em pânico até mesmo com o zelador negro e robusto de seu prédio, que simplesmente não queria entendê-la quando, em seu inglês pobre, pediu um táxi. Rashid passou o dia na universidade. Sai de casa às 7 da manhã e volta às 8 ou 9 da noite, às vezes até às 10. Nos fins de semana, está sempre ocupado com uma coisa ou outra. Ou ele passava horas e horas na frente do computador ou deitava no sofá para assistir televisão. Muitas vezes, ele adormecia quando um jogo de beisebol ou notícias da CNN era transmitido. Quando ia para a cama, ele ia com a mesma cueca e a mesma camiseta com a qual ele andou pela casa todo dia. Deitava na cama como um homem velho e não como um jovem marido vital. Kamra sonhava muito. Seus sonhos eram de amor, de ternura, de bondade, de todos os sentimentos que faziam seu coração bater mais rápido quando lia um livro romântico ou assistia a um filme de amor. Mas ela tinha um marido que não se sentia nada atraído por ela, já que ele não a tocava desde aquela noite em Roma. Quando jantaram em um restaurante de hotel de luxo, Kamra decidiu que esta noite o que há muito era devido e ansiava finalmente aconteceria. Se Rashid fosse muito tímido, ela o ajudaria. Ela tinha que tornar mais fácil para ele se aproximar, sua mãe o aconselhou. Quando eles estavam na sala, ela começou a acariciá-lo timidamente. O jogo inocente durou alguns minutos, então ele tomou as rédeas. Apesar da confusão e tensão, ela deixou passar. Cheia de expectativa, ela fechou os olhos, mas então aconteceu algo terrível que ela nunca teria imaginado. Kamra reagiu espontaneamente e isso surpreendeu os dois. Ela deu um tapa nele. Eles se entreolharam por um momento, ela apavorada e perplexa e Rashid tão furioso como nunca tinha visto antes. Ele se levantou, vestiu-se rapidamente e saiu correndo da sala, enquanto ela chorava e se desculpava. Ela não o viu novamente até a noite seguinte. Com óbvio desgosto, ele a forçou a acompanhá-lo até o aeroporto. Eles voariam para Chicago com escala em Washington. Capítulo 5. O homem está convencido de que alcançou seu objetivo quando a mulher se entrega a ele, enquanto a mulher está convencida de que o alcançou quando o homem faz o que ela quer. Honoré de Balzac. Para t@yaogroups.com de Ser Evenfada 7 data, 12 de março de 2004 assunto. Walid Sadim, uma história comum da literatura saudita contemporânea. Algumas cartas dizem que não estou autorizado a falar em nome das meninas Ney. Você está cheio de ódio e quer manchar a imagem das mulheres na sociedade saudita. E estamos apenas começando, queridos. Se você já declarou guerra ao quinto e-mail, o que fará quando ler os próximos? Desejo-lhe boa sorte. Sadim e seu pai entraram na sala de estar da casa dos pais de Walid. Sadim estava tão nervosa que pensou que cairia desmaiada no chão. Ele não apertou a mão de Walid, como Kamra lhe disse. Quando ela ficou noiva, sua mãe a avisou para não apertar a mão de um homem durante a visita de cortesia. Walid levantou-se gentilmente e não se sentou novamente até que Sadim e seu pai o fizessem. Ele estava interessado em várias coisas, mas Sadim estava perturbada demais para continuar a conversa. Poucos minutos depois, seu pai saiu. Eles tiveram que se conhecer e conversar um pouco. Quando ela entrou, Sadim olhou com o canto do olho, e isso foi o suficiente para ela perceber que Walid a observava com admiração. Esse fato a deixou tão perplexa que ela quase tropeçou. Quando Walid começou a conversa, ela relaxou. Walid perguntou a ela sobre seus estudos, seus planos para o futuro, seus hobbies, até que ela chegou ao grande assunto: cozinhar. Então ele perguntou se ela não tinha nada a dizer e pediu que ela perguntasse o que quisesse, sem vergonha. Sadim pensou por alguns segundos e depois disse: estou usando óculos. Ele riu, e então ela também. Agora que você diz isso, uma coisa importante vem à mente, Sadim. Você deve saber que, por motivos de trabalho, costumo viajar para o exterior. Ela teve a impressão de que ele queria testá-la. Sem problemas, eu gosto de viajar. Ele respondeu imediatamente. Novamente ele olhou para ela com admiração. Era evidente que ele havia gostado de sua resposta incomum. Ela ficou vermelha e, quando abaixou a cabeça, pensou que talvez fosse melhor se conter um pouco. Caso contrário, o noivo acabaria fugindo com tanta ousadia. Seu pai entrou e isso a salvou. Ela se despediu com um sorriso agradável e Walid também respondeu na mesma moeda. Sadim saiu rapidamente de casa com a cabeça cheia de pássaros. Walid parecia muito atraente para ela.
Ela preferia homens com pele mais escura, e ele a tinha bem branca, tendendo a ser avermelhada, mas o bigode, o cavanhaque e os pequenos óculos prateados causaram uma boa impressão nela. Valide pediu permissão ao pai de Sadim para ligar para ela. Dessa forma, teria a possibilidade de conhecê-la melhor antes de anunciar o noivado. O pai concordou e deu-lhe o número do celular. À noite, Valide ligou. Disse que gostava dela e depois ficou em silêncio por um momento, como se esperasse por algum tipo de comentário. Sadim respondeu que estava feliz por tê-lo conhecido. Ele seguiu dizendo que estava profundamente apaixonado e que não conseguia imaginar esperar pelo casamento que aconteceria após o fim da festa de jejum do Ramadã. Valide ligava para ela sem parar, pelo menos 10 vezes por dia. A primeira ligação foi de manhã, antes de ir para o trabalho e quando ela tinha acabado de acordar. A última ligação foi feita quando ela estava prestes a ir para a cama e às vezes eles conversaram até o sol nascer. Também pode ser que ele a tenha acordado no meio da noite para anunciar que havia pedido uma música para ela no rádio. Ele pedia conselhos sobre quais óculos, relógio ou loção pós-barba comprar. Estava disposto a comprar apenas o que ela gostava. O amor de Valide e Sadim deixou as outras garotas pálidas de inveja. Kamra sentiu pena de si mesma e ficou cada vez mais em silêncio quando Sadim disse a ela ao telefone o quanto ela e Valide se amavam. Kamra começou a mentir sobre sua vida com Rashid. Disse que estava tremendamente feliz e que Rashid realizou todos os seus desejos. Chegou o dia de assinar o contrato de casamento. A tia de Sadim chorava inconsolável porque se lembrava de sua irmã, a mãe de Sadim, Deus a abençoe, que morreu no auge da vida e não pôde assistir ao casamento de sua preciosa filha. Seu filho mais velho, Tariq, também chorou secretamente, porque sempre desejou que sua prima um dia fosse sua. Eles pediram a Sadim que pusesse sua impressão digital no grande livro de registro civil. Ela protestou que queria assinar, mas sua tia lhe disse, faça isso imediatamente, o sheik disse que você tem que pôr sua impressão digital, apenas os homens assinam. Depois de assinar o contrato, o pai de Sadim convidou seus parentes e os do noivo para jantar. No dia seguinte, como de costume, Valide trouxe um presente para ela, o último modelo de celular que havia sido lançado. Nas semanas seguintes, as visitas aumentaram. A maioria era conhecida pelo pai, outras não. Valide costumava ir para casa depois das orações da noite e ficar lá até as 2 da manhã, nos fins de semana até o amanhecer. A cada 14 dias ele a convidava para jantar em um bom restaurante e, quando não saíam, ele sempre trazia algo para o jantar ou doces que ela gostava particularmente. Eles saíam conversando ou assistiam a um vídeo que um ou outro havia emprestado de um amigo. Então os dias se passaram, e o primeiro beijo estava prestes a chegar. Normalmente, ele a beijava na bochecha quando chegava ou saía. Mas uma noite, quando ele se despediu, se sentiu mais apaixonado, talvez como resultado do filme que tinham acabado de ver. O fato é que ele a beijou em seus lábios virginais. Sadim estava se preparando para o casamento oficial. Ia às compras com Nuvair, Michele e Lamis, às vezes também com Valide. Quando soube que ela queria comprar uma camisola, ele insistiu em pagar por ela. O casamento tinha que ser realizado no final do primeiro ano do curso, após os exames. Sadim queria que fosse porque temia não poder estudar se eles se casassem durante o Eid-al-Adha, a festa do sacrifício. Ela era bastante ambiciosa e sempre quis estar entre os melhores. Valide ficou chateado com a notícia porque preferia se casar o mais rápido possível. E ela concordou com seus desejos. Uma noite ela vestiu sua nova camisola. Era preta e transparente. No dia em que o comprou, ele insistiu muito para experimentá-lo, mas Sadim não quis. Ela o convidou para jantar, sem que seu pai soubesse de nada. Ele planejava passar a noite no campo com amigos. Ela jogou pétalas de rosa sobre o sofá, acendeu algumas velas e colocou uma música suave. Quando Valide entrou, ele notou todos os detalhes, mas o que realmente chamou sua atenção foi a camisola preta, que mostrava mais do que escondia. Sadim, que naquela noite havia decidido satisfazer sua amada, não se conteve. Ele já havia tentado em mais de uma ocasião cruzar a linha vermelha que ela havia estabelecido após o casamento civil. No entanto, agora Sadim havia entendido que não o deixaria satisfeito se não lhe mostrasse seus encantos femininos. Afinal, tratava-se de fazer feliz o homem que você ama. Como sempre, Valide saiu de casa para participar da primeira oração da manhã,
mas desta vez ele parecia chateado. Ela pensou que depois do que acontecerá ele estava tão nervoso quanto ela. Ela esperou que ele a chamasse assim que chegasse em casa. O fato de ele ter feito isso naquela manhã foi mais importante do que nos outros dias, porque ela precisava sentir sua voz, sua ternura. Mas ele não ligou. Ela esperou e esperou. Não ia ligar para ele. Não iria. No dia seguinte, ela também não teve notícias dele. Relutantemente, decidiu que esperaria mais alguns dias e depois ligaria para ele e pediria explicações. Depois de 3 dias, nada aconteceu. Com a paciência quase esgotada, discou seu número, seu celular, mas estava desligado. Ao longo da semana, tentou contatá-lo em horários diferentes, mas o celular estava sempre fora de serviço. Discou o número do telefone fixo de seu quarto. Estava sempre ocupado. O que tudo isso significava? Talvez algo tenha acontecido? Ele estava zangado com ela porque ela concordou em satisfazê-lo? Tudo o que fizera naquela noite foi em vão? Teria sido um erro se entregar a ele antes do casamento? Ele enlouqueceu ou o quê? Não era normal desaparecer assim. Por que ele fez isso então? Ele não era o marido dela desde o dia em que assinaram o contrato? Era necessário celebrar o casamento em uma sala gigante com convidados, música e jantar? O que significava se casar? Tinha o direito de puni-la pelo que ela havia feito? Não foi ele quem começou? Ele não era o mais forte. Porque ele a forçou a ceder e agora estava recuando. Qual dos dois cometeu um erro, se é que pode ser considerado um erro? Ele queria colocá-la à prova. E se ela não tivesse passado no teste, isso significava que ela não era digna. Deve tê-la considerado uma garota fácil. Mas que coisa estúpida! Ela não era sua esposa legítima. Ela não tinha posto sua impressão digital ao lado de sua assinatura naquele livro grosso? Não haviam sido perguntados a ambos se concordavam? Não houve testemunhas. Não tinha sido um casamento válido. Ou tudo isso significava que, sem uma festa oficial, ela não era sua esposa legal? Se ninguém a tivesse instruído, Valide poderia censurá-la pelo que ela não sabia? Se sua mãe estivesse viva e a tivesse avisado, isso não teria acontecido. Por outro lado, ela tinha ouvido muitas histórias de mulheres que fizeram a mesma coisa que ela e Valide após o contrato. Muitos até tiveram filhos 7 meses após o casamento e, em poucos casos, esse fato criou desconforto. Então, onde ela errou? Quem poderia dizer a ela onde estava a fronteira entre o que era certo e o que era errado? Certamente a religião estabelecia regras, mas ela dominava tanto as mentes dos homens Ned que eles a seguiam ao pé da letra. Quando Sadim se opôs às tentativas de Valide, ele disse que ela era sua esposa de acordo com a lei de Deus e do profeta. Sua tia e um Nuvair a alertaram sobre os perigos da intimidade, já que ela ainda não estava totalmente casada. Em quem deveria acreditar, então? Quem poderia explicar a psicologia dos homens sauditas para ela? Talvez Valide acreditasse que ela era uma mulher experiente. Ele teria preferido que o tivesse rejeitado? Na TV, casais se beijavam, e alguns amigos que já eram casados ou tinham tido experiência sabiam muito sobre isso. Foi ele quem quis ir longe demais. Por que ela tinha que ser a culpada? Como ele poderia ter reagido de forma diferente a essa situação? Afinal, o assunto ali não era química ou física, que funcionava com fórmulas. Mas que bobagem estava passando por sua mente? Sadim o chamou para casa. Ela queria falar com sua mãe. A empregada explicou que a senhora estava dormindo. Disse-lhe para deixar um bilhete indicando que Sadim havia ligado e estava esperando por sua ligação. Ela esperou e esperou, mas nada aconteceu. O que devo fazer? Contar ao pai? Tinha que contar o que havia acontecido naquela noite. E se não dissesse nada e esperasse até o dia do casamento? E se a cerimônia não for realizada? O que as pessoas diriam? Que o namorado havia desaparecido. Não, Valide não era tão cruel. Deve estar inconsciente em algum hospital. Ela preferia pensar isso do que aceitar que o desaparecimento do seu amado de uma maneira tão miserável. Sadim não havia perdido a esperança de que em algum momento ele batesse em sua porta ou ligasse. Sonhou que ele se ajoelhou diante dela e pedia perdão. Mas ele não veio, nem ligou.
Quando seu pai lhe perguntou o que havia acontecido com Valide, Sadim não respondeu. No entanto, um dia o pai recebeu uma resposta. Valide enviou-lhe um documento para processar o divórcio. O homem ficou atordoado e, naturalmente, queria saber o que havia acontecido. Sadim começou a chorar sem ser capaz de pronunciar uma palavra. Irritado, ele saiu de casa pronto para falar com o pai de Valide, mas esse também não sabia de nada. Valide apenas lhe disse que não gostava muito de sua esposa. Ele preferiu se separar dela antes de celebrar o casamento oficial e consumar definitivamente o casamento. Sadim guardou o segredo para si mesma e sofreu na solidão. Mas ela ainda recebeu outro duro golpe. Falhou em mais da metade das disciplinas. Capítulo 6. Nos cadernos escolares deixei saudades. Nas salas de aula, os restos do meu coração. Em cima do giz havia gotas do meu sangue. É engraçado que o giz parecia branco. Ghazi Al-Qusaybi. Para t@yaogroups.com de ser evenfada 7e.data, 19 de março de 2004. Assunto: eu sou Lamis e isso é o suficiente. Recebi muitas cartas nas quais me perguntam sobre minha verdadeira identidade. Sim, sou uma das 4 garotas sobre as quais estou escrevendo nesses e-mails. Até agora, a maioria está hesitando entre Câmara e Sadim. Apenas um autor acredita que sou Michele, embora não tenha certeza, já que o inglês de Michele é muito melhor que o meu. Mas o que realmente me divertiu foi o e-mail de Aiton de Medina. Ele critica que o que mais falo são os beduínos, as meninas de Riad, e diz que deixo de lado a personalidade de Lamis, sua favorita. Você começa a agir como se conhecesse as 4 amigas melhor do que eu. Não coma mais seus miolos, Aiton. Meu e-mail de hoje fala única e exclusivamente sobre Lamis. Embora Lamis e sua irmã gêmea Tamadir parecessem muito semelhantes fisicamente, elas tinham personalidades e formas de pensar muito diferentes. Ambas foram para a mesma escola, ambas começaram a estudar medicina, mas se alguém recebeu todos os elogios foi Tamadir, porque ela era muito séria e disciplinada. Lamis era a legal, e é por isso que as outras garotas a preferiam à irmã. Ela era divertida e se dava bem com todos. Mesmo assim, ela tentou se destacar na escola. Lamis também era muito mais corajosa do que sua irmã. Seu pai era o Dr. Azim Idjazi, ex-reitor da Faculdade de Farmácia. Sua mãe, Fatin Chalil, havia trabalhado na mesma faculdade como vice-diretora. Ambos influenciaram o desenvolvimento espiritual das meninas em igual proporção. Desde o nascimento, eles levaram em consideração que ambos deveriam receber a mesma atenção individual. Eles escolheram cuidadosamente o berçário e a escola para que as meninas tivessem as melhores opções para treinar. Lamis e Tamadir eram as únicas filhas do casamento. O pai e a mãe tiveram dificuldades com a procriação e, portanto, foram submetidos a tratamento por 14 anos. Graças a Deus, eles finalmente foram presenteados com 2 lindas garotas. Eles não queriam mais filhos, pois a mãe não era muito jovem e engravidar novamente teria sido muito perigoso, tanto para ela quanto para o bebê. No primeiro ano em que Lamis frequentou o ensino médio, algo desagradável aconteceu. Ela havia combinado com Michele e 2 outras meninas que cada uma traria 4 filmes de vídeo para a aula para trocar. Mas a má sorte a aguardava. Souberam que naquele dia as salas de aula e as mochilas dos alunos seriam inspecionadas para procurar objetos proibidos, especialmente vídeos e fitas de música. Lamis não sabia se alguém os havia denunciado ou se este não era o dia dela. Ela e suas amigas estavam em apuros, pois haviam trazido não apenas 1 ou 2 vídeos para a escola, mas 16. Como você pode ser tão azarada? Era a hora de Lamis demonstrar suas capacidades estratégicas. Ela embalou todos os vídeos em um grande saco de papel e disse às outras para se comportarem da maneira mais normal do mundo. Tudo ficaria bem, ela já havia encontrado uma solução. Durante o recreio pegou a bolsa e desapareceu no banheiro. Estava procurando um lugar onde pudesse escondê-la, mas a bolsa era enorme e, se uma das faxineiras a encontrasse por acaso, ficaria com ela ou enviaria para a direção da escola. Então não teria apenas um problema com a diretora, mas também com as outras meninas, já que não gostariam da notícia de ficar sem os vídeos. Voltou para a aula. E se apenas colocá-los no armário? Não, eles abririam com certeza. Parecia que estava brincando de esconde-esconde, mesmo que não fosse a hora ou o lugar certo. De repente, teve uma ótima ideia. Foi até a sala dos professores, bateu na porta e pediu para falar com a senhorita Ana.
Ela ensinava química e era a professora favorita de Lamis. A senhorita Ana veio à sua presença. A visita a surpreendeu um pouco. Lamis colocou a mão no coração e explicou a situação difícil em que estava. A senhorita Ana exclamou: "Meu Deus, o que podemos fazer, Lamis? Não posso ficar com a bolsa, nem posso escondê-la. Mas você enlouqueceu. Trouxe 16 vídeos para a aula. Se for pega, vão matá-la." Passaram muito tempo decidindo o que fazer, até que a senhorita Ana pegou a bolsa e prometeu fazer todo o possível para salvar Lamis. Na quinta hora, 2 funcionários da administração entraram na sala de aula e, em um piscar de olhos, começaram a inspecionar as mochilas, carteiras e cacifos. As alunas tiveram que ficar contra a parede. Algumas até tiveram tempo de esconder alguns itens pessoais nos bolsos, 1 ou 2 fitas, um frasco de perfume, um pequeno álbum de fotos ou um pequeno reprodutor de música. As amigas de Lamis acompanharam a inspeção com atenção e preocupação. Temiam que Lamis finalmente decidisse esconder os vídeos em sua mochila e que eles fossem encontrados. No último minuto, um funcionário veio e disse a Lamis que a diretora queria falar com ela. Lamis saiu da sala de aula de cabeça baixa, pensando: a senhorita Ana foi pega? Ou a própria covarde me traiu? Agora acontece que a professora tem mais medo da diretora do que eu. Você não pode mais confiar nas professoras. Quando ela entrou no escritório, ela estava muito mais calma. Não há como voltar atrás, disse ela para si mesmo. Ter medo não tem mais utilidade. Mesmo assim, estava nervosa porque não era a primeira vez que a diretora a chamava. Ela se metia em problemas com frequência. Você fez das suas coisas de novo, Lamis. Você não teve o suficiente na semana passada, quando não quis nos dizer quem jogou a tinta vermelha na cadeira da professora. Lamis abaixou a cabeça, mas por dentro ainda estava rindo, porque a situação com a tinta tinha sido a mais cômica. Durante o recreio, uma colega de classe, chamada Aurad, tirou o cartucho de tinta de sua caneta vermelha e o jogou na cadeira da professora. Quando ela entrou e quis se sentar, ela deu um passo para trás com medo e olhou com espanto para as manchas vermelhas. Todas elas tiveram que trabalhar duro para não rir. Qual professora lhes deu a aula anterior? Ela finalmente perguntou. Todos gritaram ao mesmo tempo: Senhorita Nama. A professora correu para procurar sua colega de classe. Ela era justamente a professora que os alunos mais odiavam. Agora todas elas tinham barriga doendo de rir. Quando a diretora perguntou a Lamis quem era, Lamis respondeu com raiva: Eu não vou delatar minhas amigas. Quem faz coisas assim não deveria ser sua amiga. A diretora disse a ela. Seu comportamento é o que seria chamado de atitude negativa. Se você deseja obter boas notas, deve colaborar conosco. Porque você não se comporta como sua irmã. Após essa ameaça e os habituais comentários provocativos sobre sua irmã gêmea, a diretora marcou uma entrevista com a mãe de Lamis. Ela não tolerava que sua filha fosse tratada assim. Como não foi possível provar que ela tinha qualquer conexão com o incidente, ela não pôde ser forçada a denunciar os culpados. Seria melhor para a própria professora descobrir quem era o verdadeiro culpado em vez de usar Lamis como informante. Com isso, sua filha não apenas diminuiria sua autoestima, mas também colocaria em risco sua amizade com as colegas de classe. Se os professores continuamente perguntavam a Lamis por que ela não se comportava como sua irmã Tamadir, os colegas também podiam perguntar a Lamis por que Tamadir não poderia ser como ela. Lamis estava convencida de que desta vez a diretora a trataria melhor. Fazia apenas alguns dias desde a visita de sua mãe, e ela tinha uma reputação na escola, tendo sido presidente do Conselho de Mães por 5 anos e envolvida em muitas atividades sem fins lucrativos. Eu tenho a bolsa, explicou o diretor. Mas já que prometi à senhorita Ana que não iria puni-la, não vou. Vou assistir aos filmes em casa e, quando os vir, vou devolvê-los a você. Você quer vê-los? Por quê? Porque eu quero ver se eles são filmes adequados ou não. Que comédia! Porque ela não disse sem rodeios que queria vê-los. Lamis não estava disposta a permitir que aquela diretora nojenta, que criava mais problemas para ela cada dia, passasse uma noite fantástica na frente da tela. Sinto muito, senhora diretora, mas os filmes não são meus. Se minhas amigas descobrirem que desapareceram, elas vão me matar. Quem são esses amigos? Você ainda não entendeu que é melhor não fazer essa pergunta,
pensou Lamis. Eu não posso te dizer isso, respondeu ela. Prometi a elas que resolveria o problema sozinho. Seu problema é que você se comporta como a líder do grupo. Portanto, você não deve se surpreender se pagar as consequências. Ou você me diz os nomes de suas amigas agora, ou eu vou confiscar os filmes. Você está falando sério ou só quer me assustar? Pensou Lamis. Com licença, senhora diretora, estou disposta a dizer os nomes dos minhas amigas se elas nunca descobrirem e não forem punidas. Eu prometo a você. Lamis deu os nomes de seus cúmplices e recuperou os vídeos. Quando as aulas terminaram e ela distribuiu os filmes para suas colegas, elas perguntaram surpresas onde ela havia escondido aquela bolsa enorme. Lamis sorriu e disse o que sempre dizia: eu sou Lamis e isso é o suficiente. Capítulo 7. Essas palavras são obra das minhas mãos? Duvido de tudo. Meus cadernos, meus dedos, minhas cores escorridas. Essas imagens foram criadas por mim ou pertencem a outra pessoa? Nizar Kabani para t@yaogroups.com. De Seerevenfada 7e. Data: 26 de março de 2004. Assunto: as histórias de Five Street. Muitas pessoas me acusam de copiar o estilo de certos escritores, embora digam que eu os misturo e o resultado é um estilo eclético e estranho. Francamente, é uma grande honra para mim que eles acreditem que eu imito escritores como os que eles mencionam. Agora, juro que sou insignificante demais para imitar esses escritores. Nossa sociedade saudita se assemelha a um coquetel de frutas de classes sociais onde não se misturam se não for estritamente necessário. Nem mesmo com a ajuda de um liquidificador. O nível mais alto, para as 4 meninas, era o mundo inteiro, mas disso apenas um pequeno fragmento podia ser encontrado na enorme diversidade da universidade. Quando as amigas entraram na faculdade, elas conheceram garotas que vieram de áreas distantes muito desconhecidas para elas. Das 60 alunas naquele ano, mais da metade eram do exterior. À medida que Lamis as conhecia, também crescia sua admiração por elas. Elas eram incrivelmente ativas, independentes e perseverantes, apesar de terem estudado em escolas estaduais onde não havia nem um quarto do incentivo que Lamis e suas amigas receberam em escolas particulares. O fato é que elas estavam entre as alunas com melhor desempenho e obtiveram as melhores notas. Se suas habilidades em inglês não fossem tão baixas, ninguém poderia ter visto qualquer diferença entre elas, Lamis e suas amigas. Elas estavam mal vestidas, no entanto. Nenhuma delas tinha ouvido falar das marcas de moda que as 4 meninas usavam. Michelle uma vez levou um susto, quando Lamis estava descrevendo em voz alta o vestido de noite que ela usaria no casamento de sua prima. Acontece que atrás dela estava uma das estranhas, que tinha ouvido tudo e começou a orar fervorosamente por perdão a Deus. Sadim dizia que uma de suas colegas, que estava casada há um ano, falava continuamente sobre procurar uma segunda esposa para o marido. Ela mesma pediria a mão. A razão que deu foi que teria mais tempo para cuidar da casa, de si mesma, de seus cabelos, pintando as mãos com henna, colocando maquiagem, e da criança, e ela certamente teria mais filhos. Enquanto isso, a outra mulher poderia cuidar do marido. Michelle não sabia como tratar aquelas meninas. Ela não estava preparada para ter uma conversa profunda com elas e não aprovava Lamis, com todo o entusiasmo do mundo, tentando fazer amizade com elas. Tive a sensação de que Lamis estava interpretando o papel de Alicia Silverstone no filme Clueless, seu filme favorito da adolescência. Lamis teve a sorte de poder levar uma dessas garotas em uma de suas excursões de embelezamento e dar-lhe uma reforma abrangente. Provavelmente a fez se sentir superior enquanto a enchia de autoridade. Michelle não entendeu e o que a deixou ainda mais irritada foi que Sadim também tinha um bom relacionamento com aquelas garotas. Ela se sentia atraída por elas, porque, segundo ela, eram muito gentis e refinadas. Além disso, eles tinham uma qualidade que havia desaparecido nos melhores círculos sociais: a alegria, que tornava essas meninas irresistivelmente agradáveis. O bem-estar material e o prestígio social são incompatíveis com a bondade e a alegria? É verdade que pessoas grossas são mais engraçadas? Pessoalmente, estou convencida disso. A agressividade está ligada ao fato de ser mal-humorado, e essa é a doença das classes altas. Olhe para o grau de superficialidade das loiras, especialmente as da classe alta, e você entenderá o que quero dizer. Michelle, que tinha ido para lá expressamente de sua faculdade de Malais para ver a Champs-Zuleika,
ficou muito desapontada. Achei que era muito azar ter que estudar na Arábia Saudita em vez de nos Estados Unidos. A culpa era apenas de suas tias. Elas não podiam permitir que ela fosse para o exterior para estudar sozinha, disseram-lhe. Agora fala-se muito sobre essas meninas, e quando voltam, não encontram ninguém que queira se casar com elas, acrescentaram as tias. O pior de tudo era que um homem civilizado como seu pai deveria ter se deixado convencer por argumentos tão estúpidos e ridículos. Havia muitas lendas sobre a calçada da Fife Street, histórias que se assemelhavam à música que Amru Djab canta no filme Ice Cream in Jalin. Na verdade, o Leisha era diferente de Jalin? Algumas coisas foram assim, outras foram exageradas. Uma história famosa que foi contada ano após ano foi a de Arva. Que aluno não tinha ouvido falar de Arva? Ela tinha uma boa figura, era bonita, mas o que a diferenciava do resto dos alunos era seu cabelo curto e seu comportamento masculino. Todos a temiam, mas ao mesmo tempo queriam ser suas amigas. Uma garota jurou que a viu sentada na Cali 5 com um longo casaco preto e calças masculinas. Outra garota disse a Sadin que sua amiga viu Arva agarrar uma garota pela cintura de maneira suspeita. Sadin quase morreu de medo. Ela nunca havia cruzado o caminho de Arva antes, por essa razão, não entendia por que todo esse tipo de fofoca. Ela entendeu quando uma colega de classe lhe disse que a garota à sua frente, encostada na parede, era Arva. Ela olhou para Sadin e sorriu. O que ela quer? Sadin perguntou, preocupada, para a outra garota. Você disse a ela alguma coisa sobre mim? Suas amigas a alertaram para ter cuidado e a aconselharam a não ir para a faculdade sozinha. Era evidente que Arva a havia adicionado à sua lista de candidatas. Que Deus a proteja, pequena Sadin. Não se aproxime das ruínas ali atrás. É o terreno de caça de Arva, e quando uma garota se perde lá, ela pega. E mesmo se você gritar, não adianta. O prédio está muito longe e ninguém percebe. Arva, a lésbica. Oh meu Deus, que histórias! Ela terá terminado seus estudos? Faz muito tempo desde que alguém me contou algo sobre ela. Tornou-se uma lenda que ainda é falada na antiga universidade. Após o primeiro semestre do ano, Lamis e Tamadir se mudaram para a Faculdade de Ciências Naturais da Universidade Feminina Malasa, onde Michelle também estudava Ciência da Computação. Um semestre depois, elas se transferiram para a Faculdade de Medicina Humana para Meninas, onde estudaram por 2 anos. Em seguida, começaram os cursos de treinamento, que o resto das meninas tanto invejavam, na Clínica Universitária Al-Malik Khalid, onde ambos os sexos, masculino e feminino, eram instruídos nas áreas de medicina humana, estomatologia e farmacologia. Poder estudar com os rapazes era um sonho para muitas das alunas. Para algumas, era até a única razão válida para estudar medicina. Mas também nessa clínica as possibilidades de estabelecer relacionamentos eram limitadas. Eles só se viam por um momento durante o recreio ou quando eram chamados para orar, pois as 2 salas de oração eram muito próximas. Eles também se entreolhavam brevemente nos longos corredores do hospital ou no elevador. Mas de qualquer forma, melhor isso do que nada. Capítulo 8. Quando o desespero toma conta de uma mulher, seu coração funciona como uma fechadura em uma porta. Todos podem movê-lo à vontade para a esquerda ou para a direita. Anis Mansur. Para t@yahogroups.com de Ser Evenfada 7e. Data: 3 de abril de 2004. Assunto: ele não gosta nada. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas por demorar tanto para escrever este e-mail, não foi voluntário. Ontem, sexta-feira, não me senti bem e não consegui escrever. É por isso que você recebe meu e-mail hoje. Desculpe-me por mimá-lo na tarde de sexta-feira, querido Ijad. Eu sei que você se acostumou com minhas cartas, o que torna este dia chato um pouco mais agradável. Também quero me desculpar com você, querida Gada. Você foi a primeira garota que começou a me enviar e-mails no início dessas histórias reveladoras, e quero agradecer por isso. Mas também tenho que me desculpar por aquele sábado em que não dei a você ou a seus colegas do banco um tópico de conversa. E você, Hyde, o Coringa, me perdoe também por ter desmantelado seus planos para o fim de semana. Por causa do meu e-mail atrasado, você quase não trabalhou no sábado e ficou muito chateado. Apliquei um batom vermelho brilhante e fiz uma tigela grande com azeitonas. Desta vez,
Preciso morder algo forte que me lembre do gosto amargo do que escreverei a seguir. Kamra lutou para se acostumar com sua nova vida. Ela entendeu que o comportamento de Rashid se devia a mais do que timidez na frente da mulher que de repente entrou em sua vida. Mas ainda não era capaz de admitir o que estava passando por sua cabeça. As palavras deslizaram de seu crânio para o coração assustado. O homem que amo me odeia. Ele quer se livrar de mim. Eles moravam em Chicago há algumas semanas e Rashid estava ficando cada vez mais irritado com ela. Ele a repreendeu por sua indolência e por passar o dia trancada em casa e nunca sair. Por esse motivo, ela decidiu fazer compras nos fins de semana. Rashid não estava preparado para ensiná-la a dirigir. Ele também não acreditava que, com o pouco inglês que soubesse, seria capaz de entender o professor da escola de condução. Então pediu à esposa de um amigo árabe que ensinasse Kamra, naturalmente em troca de dinheiro. Depois de ser reprovada no exame de estrada 7 vezes, decidiu interromper as aulas. Ela teria que se acostumar a usar um táxi. Quando Kamra saía, ela vestia um casaco comprido e cobria a cabeça com um lenço preto ou cinza, o que também irritava Rashid. Você não pode se vestir como as outras mulheres. Você faz papel de bobo com essa roupa. Minhas amigas continuam me perguntando por que eu nunca levo você comigo. Nem Kamra nem sua mãe conseguiam entender por que Rashid era tão desdenhoso com ela e por que ele estava sempre de mau humor. Embora estivesse zangada e triste, Kamra estava se esforçando para ser uma boa esposa. Um dia ela implorou para que ele fosse com ela ao cinema. Depois de entrar na sala e encontrar 2 assentos livres, quando eles estavam prestes a se sentar, ela de repente tirou o casaco e o lenço. Ela sorriu para ele envergonhada e desejou poder ler seus pensamentos. Rashid olhou para ela por um momento e disse, resmungando, com o lenço na cabeça você fica melhor. Coloque-o de volta. Antes do casamento, sua alegria com o noivado, o noivo tão elegante e o dote, muito mais impressionante do que o de suas irmãs, era tão grande que ela não pensou em mais nada. Então Kamra agora estava se perguntando, por que ele se casou comigo, se ele não me ama? Ela perguntou à mãe se talvez alguém de sua família tivesse insinuado que ele havia sido forçado a se casar com ela. Ao mesmo tempo, parecia-lhe ridículo que alguém como Rashid, por qualquer motivo, tivesse concordado em se casar com uma mulher com quem ele não queria ter nada a ver. Conforme estabelecido pelas regras de boas maneiras de sua família, ela só o vira uma vez antes da assinatura do contrato, e essa foi a reunião oficial. Como apenas 2 semanas tinham que se passar entre a data de assinatura do contrato e a data do casamento, as 2 mães concordaram que Rashid não veria a noiva, para que ela pudesse preparar a cerimônia com tranquilidade. Kamra achou que era lógico, embora tenha ficado surpresa por Rashid não ter pedido permissão ao pai para ligar para ela. Walid o fizera quando ficou noivo de Sadim, sob o pretexto de que queria conhecê-la melhor antes de se casar. Ela costumava ouvir que a maioria dos meninos insistia em poder falar com suas namoradas ao telefone antes de assinar o contrato. Mas isso não era permitido em sua família. Para eles, o dia decisivo era o dia do casamento, por assim dizer, o dia em que a melancia é aberta para verificar se está madura. A melancia de Nana, de sua irmã mais velha, era vermelha e doce, enquanto a de sua irmã Ussa e a sua ainda estavam bem brancas. Ele deu voltas e voltas, mas não conseguia entender a psicologia complexa de Rashid. Quanto mais ela tentava esclarecer algo, mais perguntas vinham à sua mente. O acúmulo de dúvidas parecia um novelo de lã, como uma bola de neve no topo da montanha que cresce cada vez mais à medida que desce. Porque ele a evitou e a forçou a tomar a pílula anticoncepcional. Ela queria ter um filho. A dúvida se esse tipo de relacionamento poderia ser chamado de casamento a atormentava. Certamente Rashid a tratou da mesma forma que seu pai tratou sua mãe. Mas o marido de Nafla, Mohammed, se comportou de maneira completamente diferente, e o marido de Ussa, Khalid, pelo menos no início, também se comportou melhor. A diferença mais clara estava em seu vizinho no Kuwait, que havia se casado 6 meses antes deles e que era incrivelmente gentil com sua esposa. Kamra amava seu marido. Ela estava profundamente grata a ele porque ele a havia tirado de sua prisão, porque quando ele pediu sua mão em casamento, ela teve a sensação de que finalmente havia alguém que valorizava sua existência. Na verdade, não sabia por que estava tão ligada a esse amor de uma forma tão desesperada. Fez isso porque era importante para ele se sentir amada ou porque acreditava que era obrigatório amar o marido. Kamra era um mar de dúvidas,
e ela estava tão desanimada que não conseguia pensar em mais nada. À noite, ela não conseguia mais dormir e, durante o dia, era dominada por esses pensamentos tristes. Enquanto fazia compras na loja árabe Al-Shajan na Kidzi Street, ela ouviu o proprietário cantando uma música de um kultum no topo de sua voz. Foi uma canção triste que acabou afundando o ar. Os cavaleiros da noite vêm me ver, eles sussurram para mim o que você faz, mas meus ouvidos não querem acreditar, e meus olhos pedem para serem enganados, pois não acredito no que você diz, e também duvido da minha boa fé. Minha alma é atormentada pela chama da desconfiança, sofre de desespero e saudade. Responda-me quando eu lhe perguntar, é verdade o que as pessoas dizem? Você está me traindo, sim ou não? Eu desconfio de mim mesmo e não de você, pois você é todo o meu ser. E então uma ideia veio à sua cabeça. E se Rashid estiver apaixonado por outra pessoa? Seus olhos se encheram de lágrimas. Seu relacionamento com o marido havia piorado tanto que agora esse pensamento a picava sem parar. Quando Kamra voou para Riad para comemorar o Ano Novo, Rashid ficou em Chicago. Durante os 2 meses que passou na casa de sua família, ela não perdeu a esperança de que pediria que ela voltasse por sentir sua falta. Mas isso não aconteceu e, pouco a pouco, sentiu que talvez ele até quisesse que ela ficasse em Riad para sempre. Sua frieza a matava 100 vezes por dia. Ela fez o possível para ganhar a aprovação dele, mas não conseguiu nada. Com sua teimosia e táticas habilidosas, ele era o protótipo do Homem de Leão. Lamis era uma especialista em astrologia. Ela havia trazido de Beirute livros sobre os signos do zodíaco de Shairija Adib e Mary Farah. O importante não era apenas a qual horóscopo cada um pertencia, mas também com qual se encaixava. Quando uma das garotas do grupo conheceu alguém, a primeira coisa que fizeram foi se deixar aconselhar por Lamis. Naturalmente, Kamra perguntou se seu signo, Gêmeos, se harmonizava com o de Rashid. E antes de ficar noivo de Valide, que era ariano, Sadim queria saber se eles eram um bom casal. Até Michele, que nunca se interessou por essas coisas, perguntou a Lamis se o signo de Faisal, Câncer, combinava com o dela, Leão. Antes do casamento, Lamis deu a Kamra uma fotocópia de um desses livros valiosos. Kamra lia com frequência e, quando algo chamava sua atenção, ela enfatizava: a mulher que nasceu sob a constelação de Gêmeos é fisicamente muito atraente e deixa-os todos loucos. Ela é muito ativa e enérgica, mas tem pouca paciência, mesmo em questões amorosas. Ela é o exemplo de uma mulher que está sempre em busca de novidades e que não pode passar muito tempo no mesmo lugar ou ao lado de alguém. Ela é muito sensível e tempestuosa quando encontra o homem que pode satisfazer seu coração, seu intelecto e seu corpo. É, sem querer, um pouco complicado, já que ela geralmente está em tensão e tem muitos medos. Apesar de tudo, ela é emocionante e engraçada, e quem está com ela não conhece o tédio etc. O homem que nasceu sob a constelação de Leão é uma pessoa realista, prática e atenciosa que não perde tempo em jogos inúteis. Ele é nervoso, irritável, egocêntrico e teimoso, e quando fica com raiva pode até gritar. Quando ele ama uma mulher, ele a possui e cuida dela com ciúme. Embora esteja acostumado a manter o controle, apaixonado é como um vulcão, ardente e apaixonado. Se ele interferir nos assuntos pessoais de sua esposa, ela deve fechar os olhos e minimizar. Ele não hesita em usar a força quando desconfia de sua fidelidade e obediência. A pior coisa que ela leu foi que a mulher de Gêmeos e o homem de Leão se encaixam apenas 15%. Um relacionamento harmonioso sob essas constelações é quase impossível. Embora possam se complementar por um tempo, em termos de aspectos práticos é difícil que haja uma união emocional. Consequentemente, o fracasso dessa relação é previsível. Quando ela leu essa passagem antes do casamento, murmurou: tudo isso é apenas um pacote de mentiras, embora algumas coisas sejam verdadeiras. Agora via isso de forma diferente e releu as linhas com mais convicção. Também se lembrou de Malika, a cozinheira marroquina. Quando ela ainda estava noiva, leu seu destino na borra de café. Seu casamento com Rashid seria o mais feliz da família e eles teriam muitos filhos. Ela podia até ver na borra de café ou através das linhas de sua mão como seriam seus filhos. Eles também experimentaram o tabuleiro ou Ouija. Michele trouxe um da América e elas brincaram muito com ele quando estavam no ensino médio. Havia um tabuleiro com letras e uma pedra de cristal. Elas se sentavam em uma sala escura e, enquanto faziam perguntas sobre o futuro, empurravam a pedra levemente.
A pedra deslizava pelo tabuleiro até parar em um determinado ponto. Desta forma, para a Câmara foi previsto se casar com um homem cujo nome começava com R. Ela iria para o exterior com ele e teria 3 filhos e 2 filhas. Elas continuaram brincando até saber os nomes das 5 crianças. Embora a Câmara se esforçasse para pensar em outras coisas, ela ocasionalmente ligava para sua mãe em Riad. Com a desculpa de precisar de uma receita, ela esperava ficar grudada no telefone por um longo tempo. Sua mãe sempre tinha coisas para contar. As notícias mais recentes dos parentes de Alcazim, dos conhecidos da vizinhança, as reclamações sobre os filhos incrédulos de Napla e as histórias de Ussa, que pacientemente suportou o marido. Capítulo 9. Como eu te amo. Eu te amo até o abismo e a região mais alta que posso alcançar quando persigo os limites do ser ideal. Eu quero você na vida mais cotidiana, com o sol e a luz de uma vela. Com liberdade, como se aspira ao bem, com a inocência de quem aspira à glória. Eu te amo com a febre que eu costumava colocar na minha dor e na minha fé quando criança, com o amor que eu pensava ter perdido, em perder meus santos. Com as lágrimas e o sorriso da minha vida. E, se Deus quiser, eu vou te amar muito mais depois da morte. Elizabeth Barre Browning. Para t@yahoogroupes.com de Ser Evenfada 7e. Data: 9 de abril de 2004. Assunto: um tesouro em um poema. Na última semana, recebi muitas cartas raivosas. Alguns estão zangados com Rashid por sua crueldade, outros com Câmara por sua passividade. A maioria deles fica com raiva de mim porque escrevo sobre constelações, leituras de borra de café e o tabuleiro Ouija. Por um lado, eu entendo, mas por outro, não. Eu sou, como você já deve ter notado ou vai notar, uma garota muito normal, embora às vezes eu possa parecer um pouco travessa, só um pouco, sim. Não estou dizendo que o que faço é certo, mas também não considero repreensível. Em nenhum caso pretendo ser perfeita. Garotas como minhas amigas estão por toda parte, ou você não quer acreditar ou não presta atenção porque simplesmente não está interessada. Muitas vezes tenho que ouvir a frase: você não vai melhorar o mundo, nem mudar as pessoas. É verdade, mas ao contrário dos outros, pelo menos eu tento. Como diz o profeta Muhammad, as ações devem ser julgadas de acordo com as intenções. Espero que Deus, quando pesar minha vida, considere meus escritos uma boa obra, porque só tenho boas intenções. E, caso alguém ainda não tenha entendido, repito, não pretendo ser perfeito. Reconheço que cometo erros e que não sei muitas coisas, mas qualquer um pode cometer erros e agir corretamente quando se arrepende de seus erros. Eu me esforço sem parar para corrigir meus erros e não conheço a compaixão quando se trata de melhorar a mim mesmo. Mas quando olho em volta, infelizmente, não vejo ninguém que se comporte da mesma forma. Seria bom que todos aqueles que me criticam também se avaliassem criticamente antes de me ridicularizar. Gostaria que nos arrependêssemos de nossos pecados depois de vê-los refletidos pela leitura na internet. Eu gostaria que descobríssemos nossos tumores ocultos e os removêssemos depois de torná-los visíveis. Acho que não é infâmia falar sobre as fraquezas das minhas amigas, pois elas podem beneficiar outras meninas. Aquelas que não tiveram a oportunidade de aprender na escola da vida, a escola em que minhas amigas entraram pela porta da frente, a porta do amor. A verdadeira infâmia, do meu ponto de vista, é irritar uns aos outros e insultar uns aos outros, quando todos reconhecemos que compartilhamos o mesmo objetivo: reformar a sociedade e nos tornarmos pessoas melhores. No dia dos namorados, o dia do amor, Michele colocou um vestido vermelho e escolheu uma bolsa vermelha. Como muitos alunos também escolheram vermelho, todo o corpo docente das meninas estava imerso nessa cor. Vestidos vermelhos, flores vermelhas, bichos de pelúcia vermelhos. Não sei quando essa festa ficou na moda. Os meninos dirigiam em seus carros na rua e, quando viam uma garota bonita, paravam e davam a ela uma rosa com um número de telefone pendurado no caule. As meninas se divertiram ao receber uma rosa como nos filmes. No entanto, a certa altura, isso acabou porque a polícia religiosa proibiu a festa. Os vendedores de flores eram multados se vendessem rosas secretamente para seus clientes VIP. As rosas se tornaram, por assim dizer, uma mercadoria contrabandeada. A festa do amor é proibida em nosso país, mas pode ser comemorada no Dia das Mães ou no Dia dos Pais. Oh, amor maravilhoso, por que você é tão perseguido aqui? Na porta da universidade, o motorista de Faisal estava esperando por Michele.
A cesta que ela deu a ele continha pétalas de rosa secas e velas vermelhas em forma de coração. No centro estava um ursinho de pelúcia preto que usava um coração de veludo vermelho em volta do pescoço. Se você pressionasse seu coração, a música de Belly Manilow You Know I Can't Smile Without You tocaria. O som era um pouco estranho, mas agradável. Quando Michelle entrou na sala de aula, ela estava flutuando em vez de andar. Ela mostrou a elas todo o poema que o próprio Faisal havia escrito para ela e que ela havia colocado na cesta. Poderia dizer que as outras meninas estavam morrendo de inveja e, no dia seguinte, muitas orgulhosamente trouxeram as rosas e bichos de pelúcia que haviam recebido. Todos insistiram que Michelle lesse o poema, que era assim: gostaria de dedicar este poema a você. Sim, será para você quando resolver o enigma. Sim, a luz de seus olhos brilhantes me deixou quando nos cruzamos no meio do caminho. Que ouro valioso está escondido nestas palavras. Procure-os, eles estão de um lado, entre o começo e o fim. Você pode ver o fio que escondeu esta folha. Com grande habilidade, ele procura entre as letras. Para você é o dia mágico, meu querido amor, um dia. Existem 3 palavras que contêm a mensagem. Você precisará de perspicácia para desfazer o nó górdio. Não se distraia ou todo o esforço terá sido em vão. O amor, sim, é dedicado a você. Procure, coragem. Você tem que fazer um esforço. A solução no poema está escondida. Nunca abandone. Ame esses versos ou você não vai adivinhar qual garota eu amo com intensidade. Nenhuma das meninas entendeu o que aqueles versos estranhos significavam. Que palavras elas tiveram que procurar e como? Michelle, antes de entrar na sala de aula, ligou para Faisal. Ela não apenas agradeceu pelo presente, mas também perguntou o que ele queria dizer com o poema. Era um poema de Edgar Allan Poe, ele disse, que o traduziu e adaptou para que pudesse dar a ela. Estava disposto a dar a ela alguma pista sobre como resolver o enigma. Era preciso olhar para as primeiras 20 linhas e pegar a primeira letra do primeiro verso, a segunda, a terceira e continuar assim. Depois que Michelle explicou o truque para resolver o enigma para seus colegas de classe, um deles começou a contar as letras enquanto o outro as escrevia. Michelle olhou para ele sorrindo porque já sabia a solução. A primeira letra era um M, a segunda um I, a terceira um C, a quarta um H e depois veio o E, o L, outro L, um E e o A, o B, o D e depois o A, o L, o R, o A, C, H, M, A e N. Todos gritaram juntos, Michelle Abd al-Hashan. Naquele dia, muitas meninas lamentaram a perda de uma antiga paixão, e algumas choraram e soluçaram tanto que a festa acabou se tornando um escândalo. Muitos presentes foram confiscados, e todas as meninas que se vestiram de vermelho tiveram que prometer não fazê-lo no ano seguinte. Nos anos seguintes, foi instituído um dress check antes de entrar no campus, ou seja, antes de as meninas tirarem a roupa. Se o menor sinal de crime vermelho fosse encontrado, mesmo que fosse apenas uma burocracia, o motorista tinha que levar a jovem para casa novamente. Seja como for, Michelle conseguiu salvar seu presente. Enquanto brincava com o urso preto macio e desfrutava do elegante perfume de Faisal, era Bulgari. De repente descobriu que Faisal havia colocado 2 brincos nas orelhas do urso. Eram 2 diamantes em forma de coração duplo. De agora em diante, eles iriam decorar as lindas orelhas de Michelle. Capítulo 10. Um dia ele disse a ela, tudo o que um homem espera de uma mulher é que ela entenda. Então a mulher respondeu, e tudo o que uma mulher espera de um homem é que ele a ame. Sócrates. Para t@yahoo.com de Ser Evenfada 7e. Data: 16 de abril de 2004. Assunto: quando o sofrimento se torna prazer. Entre as muitas críticas que recebi em meu e-mail, a maioria delas me censura por citar o poeta Nizar Qabbani e afirma que no primeiro e-mail eu fiquei do lado dele. Não entendo tanta irritação, porque não tem argumento para se basear. Posso assegurar-lhe que não encontrei nada na lírica moderna que possa se comparar com seus poemas, tão autênticos e expressivos. Não gosto de poetas modernos e muito modernos que têm a coragem de escrever 30 versos sem dizer nada. Não acho nada engraçado ler churros que falam de uma testa transbordando de pus putrefato que escorre de uma ferida de sofrimento eterno. Sinto-me fisgado pela clareza dos poemas de Nizari. Com todo respeito, os poetas de hoje não são capazes de chegar onde ele chegou, nem sequer se aproximam dele. Depois que Sadin foi reprovada nos exames, seu pai propôs voar com ela para Londres para passar algum tempo em seu apartamento em South Kensington.
Lá poderia relaxar um pouco. Sadim pediu se podia ir sozinha. Depois de hesitar, seu pai assentiu. Ele procurou alguns endereços e números de telefone de amigos que estavam passando o verão com suas famílias, para que, se ela precisasse de distrações, pudesse conhecer alguém, e pediu que ela se matriculasse em um curso avançado de contabilidade ou em um seminário sobre economia política. Dessa forma, ela aprenderia coisas úteis para seus estudos quando voltasse para Riad. Sadim colocou suas feridas e roupas em uma grande mala e se preparou para deixar a cidade do pó e entrar na cidade da névoa. Ela conhecia bem Londres, pois costumava passar o último mês de verão lá. Mas desta vez ela não queria escapar do calor, mas do estado depressivo em que se encontrava desde sua separação de Valide. Pouco antes de pousar em Heathrow, ela foi ao banheiro e tirou o munha e o lenço na cabeça. Jeans skinny e uma camiseta igualmente justa revelaram sua figura bem proporcionada. Também precisava de um pouco de maquiagem, blush nas maçãs do rosto, rímel nos cílios e, por último, gloss nos lábios. Ela sempre amou a chuva de verão em Londres e aproveitou para passear. Desta vez, porém, o céu cinza deixou ainda mais triste, combinava muito bem com seu humor. Quando ela entrou no apartamento, no meio do silêncio, não pôde deixar de lamentar e seus olhos se encheram de lágrimas. Nunca teria imaginado que poderia chorar tanto. Sadim chorou muito, chorou pela injustiça que havia sido submetida, por se sentir magoada como mulher, pelo primeiro amor que teve que enterrar antes de poder desfrutá-lo. Ela chorou e implorou a Deus para ajudá-la a se encontrar. Não havia mãe para confortá-la ali, nenhuma irmã para estar ao seu lado, e ela ainda não sabia se tinha que contar ao pai o que havia acontecido naquela noite entre ela e Valide, ou se era melhor manter isso em segredo para sempre. Ela não podia fazer mais do que implorar a Deus que impedisse Valide de contar com toda a crueldade e em todos os lugares o motivo de seu afastamento. Que ele não falasse mal dela. Meu Deus, proteja-me. Não deixe que isso me machuque mais. Deus, meu Senhor, só posso ir até você, só você sabe em que situação estou. O que ela mais gostava agora era ouvir músicas que falavam dos tormentos do amor e da dor da separação. Ela se tornou viciada nesse estilo de música. Entrei em uma espécie de transe quando ouvi uma carta de amor de Talal Mada, uma vez de Majada al-Anavi, Esquecer é difícil de Ani Shakir, ou Como você quer que eu te deixe se você é um golpe do destino de Mustafa Ahmed. Essas histórias a deixaram muito triste. Mas com o passar do tempo, ela não buscou consolo nas músicas, em vez disso, afundou voluntariamente na dor causada pelo fracasso de seu primeiro grande amor. Uma espécie de masoquismo a levou a se comportar assim. Quando a tristeza é considerada agradável, podemos até nos sentir felizes nela. Trata-se de se trancar em uma barraca e filosofar sobre o que está acontecendo lá fora. O coração está fraco e todas as memórias o cutucam e o fazem soluçar. É um coração amedrontado, pois, uma vez quebrado, tem medo de quebrar de novo e de novo. Assim, ficamos dentro da tenda até que um beduíno desconhecido chegue pronto para cruzar a entrada. Nós o convidamos para uma xícara de café e pedimos que ele ficasse um pouco, para alegrar um pouco nossa triste solidão. Infelizmente, esse homem acaba ficando muito tempo. E antes que percebamos, a tenda da nossa sabedoria cai sobre nós. E então não somos mais espertos do que antes. Depois de 2 semanas incomunicável, Sadim decidiu sair para comer em um restaurante não frequentado por turistas sauditas. A última coisa que ela queria era conhecer um jovem saudita com a intenção de se aproximar dela. No restaurante, ela não se sentia mais confortável do que dentro das 4 paredes de seu apartamento, apesar de se chamar a Reflexão Alegre. O interior era bastante tranquilo e romântico. Sadim se sentiu como um leproso que havia sido expulso de casa por sua família. Ela estava sentada sozinha, enquanto o resto das mesas estava ocupado por casais que estavam fazendo mãozinhas à luz de velas. Ela se lembrou do jantar depois que o contrato foi assinado, quando conversou com Valide sobre o que eles fariam durante a lua de mel. Ele havia prometido voar com ela para Bali e, em seu retorno, passar alguns dias em Londres, porque ela queria. Quantas vezes ela sonhou que depois do casamento mostraria ao marido todos os lugares que havia visitado sozinha durante esses anos. Ela se imaginou com ele no Victoria and Albert Museum, na Tate Gallery e no Madame Tussauds Museum. Valide não estava muito interessado em arte, mas ela estava convencida de que ele mudaria depois do casamento. Também teria que fazê-lo abandonar o mau hábito de fumar, que lhe parecia horrível.
Eles teriam comido sushi no Itsuna Dry Kotaveni e bebido shogasapli. No caminho para casa, eles teriam comprado crepes de chocolate na loja ao lado. Ele a teria acompanhado para ver os shows no Ishilia, um restaurante libanês, e, claro, eles também teriam ido de barco para Brighton. O último dia teria sido passado nas Sloane Street, onde havia muitas boutiques famosas, e Sadin certamente o teria persuadido a comprar alguns dos modelos mais novos para ela. Foi isso que a mãe de Câmara, que era a favor de economizar o dinheiro do dote, a aconselhou. Como essas memórias eram dolorosas! O maravilhoso vestido de noite e o caro véu de noiva, todos trazidos expressamente de Paris para ela, estavam pendurados em seu armário em Riad. Sempre que o abria, eles mostravam a língua em uma atitude zombeteira. Ela não se sentia capaz de se livrar deles. Talvez ela ainda não tivesse perdido a esperança de que Valide voltasse. Mas o fato era que ele não havia retornado, então o vestido e o véu se tornaram testemunhas do ato desprezível de sua amada. Na manhã seguinte, queria ir à livraria árabe Dar al-Saki. Como o sol estava brilhando, decidiu caminhar. A caminho da Exhibition Street, passou pelo Victoria and Albert Museum. Os vestígios das bombas em suas paredes tinham a intenção de não deixar os britânicos esquecerem a Segunda Guerra Mundial ou seu ódio contra os alemães. Cruzou o Hyde Park, que com tantas pessoas, cavalos e pombos se tornou uma esplêndida mistura de cores. Quando alguém jogava grãos neles, os pombos imediatamente os devoravam. Atravessou a ponte, de onde podia vislumbrar uma vista magnífica do parque. Demorou cerca de 20 minutos para sair do Hyde Park e entrar na Bayswater Road. Enquanto caminhava, cantou uma canção de Abd al-Karim. Eu sou um estranho e tenho feridas no coração, a quem eu poderia dizer a eles? Eu sou um estranho e meus pensamentos confusos me levam à loucura. Eu ando, e meu coração está cheio de tristeza. Repetiu continuamente a última estrofe enquanto descia a rua coberta de árvores. Virou à esquerda, depois na Queensway à direita, e de repente decidiu que era melhor não cantar, porque não confiava muito na área e não queria atrair a atenção dos batedores de carteira. Passou pelo Vitelay Cinema, virou à esquerda em Vestorny Groves, e quando finalmente encontrou a estante de livros, murmurou, no caminho, eu deveria ter dito a oração do viajante, mas ainda assim Alá me guiou. Incentivada por outro cliente, um homem na casa dos 40, comprou os romances Al-Adama e Al-Shamizi, de Turki Al-Ahmad, bem como The Flower of Freedom, de Ghazi Al-Qusaybi, no qual uma série de televisão foi baseada. Eles vinham dando há anos e sempre foi bem sucedido. O simpático livreiro iraquiano recomendou o livro A Memória do Corpo, de Alan Mustaghanimi, e também o comprou. Voltou de ônibus. Uma vez em casa, encontrou uma mensagem de seu pai na secretária eletrônica. Ele havia arranjado um estágio para ela durante todo o verão em um banco com o qual ela trabalhava há muito tempo. Pode começar dentro de uma semana. Gostou da ideia. Ela teria algo para fazer, seria independente e trabalharia para si mesma. Na verdade, tinha planejado passar o verão estudando psicologia. Por esse motivo, ele levou consigo alguns livros de Freud. Ela queria saber como funcionava a psicologia de Valide e o que o levou a se separar dela. Primeiro leu os novos livros. Os que mais gostou foram os romances Al-Shamizi e The Flower of Freedom, embora tenha percebido que havia grandes diferenças entre o romance e a série de televisão. Era muito chato para ela não saber o que poderia ler a seguir. Suas amigas não podiam aconselhá-la porque não gostavam de ler, e sempre olhar para o que os outros clientes estavam comprando não parecia uma boa ideia. Assim, dependeria sempre do que o livreiro aconselhasse. O que mais gostaria era de ter uma lista de livros de leitura obrigatória para intelectuais. Ela lia todos eles e ficava muito orgulhosa de si mesma. Nos livros de Al-Qusaybi e Al-Ahmad, encontrou muitos indícios de eventos políticos que já conhecia dos romances de escritores egípcios que tanto havia gostado durante sua adolescência. Ela pensou na manifestação que queria organizar com suas colegas de classe, mas que foi proibida, quando os países árabes se solidarizaram com o povo palestino e a intifada. Em muitos países, houve pedidos de boicote a produtos americanos e britânicos, mas na Arábia Saudita poucos aderiram e ninguém durou mais de 2 ou 3 semanas. Porque a política era um desejo social que afetava a todos em maior ou menor grau. Porque a salvaguarda dos interesses políticos agora é deixada exclusivamente nas mãos daqueles que governam ou das elites dominantes. Porque não havia ninguém ao seu redor que estivesse tão convencido de algo,
que lutasse por isso de corpo e alma como Al-Qusaybi e Al-Hamada haviam feito. Porque as pessoas hoje só se interessam por política externa quando há escândalos como o de Clinton e Monica Lewinsky. O mesmo acontece com a política interna, apenas escândalos são levados em consideração, como aquela história de corrupção da companhia telefônica. E Saadin se incluiu no saco. Ela e todos ao seu redor estavam fora da vida política. Eles não estavam interessados e ninguém se sentia responsável por nada. Se tivesse uma pequena ideia do que estava acontecendo no mundo da política e defendesse alguma questão ou protestasse contra algo, não precisaria pensar no maldito Valide o tempo todo.